Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de Direito Civil 3. Nós vamos dar continuidade aí à teoria geral dos contratos e dessa vez falando um pouco sobre a classificação dos contratos, né? Eu coloquei uma atividade aí no Google Classroom para que vocês fizessem sobre a classificação dos contratos. E aí nós vamos ter essa bifurcação aí. Nós vamos dizer que os contratos podem ser classificados a partir de si mesmos e quando são reciprocamente considerados. Qual é a distinção que se faz aqui? A distinção é bem simples. No primeiro critério, nós vamos ter aí a ideia, né, se assim preferirem, a perspectiva do contrato isoladamente. Então aqui os contratos são vistos de modo isolados, ou seja, em si mesmos. E nos reciprocamente considerados dos contratos em relação uns aos outros, né? Frente uns aos outros. Considerados em si mesmo, nós podemos ter contratos unilaterais, bilaterais e plurilaterais, na medida em que a gente vai ver que há obrigações que são contraídas de ambas as partes. São unilaterais quando só um dos contratantes assume esse tipo de obrigação. São bilaterais ou plurilaterais quando mais um desses contratantes. Os bilaterais, nós vamos ver, eles também são chamados de sinalagmáticos. Por quê? Porque eles formam um que chama de sinalagma. Então, por isso, eles passam a ser chamados de sinalagmáticos. Aqui, as obrigações são contraídas por ambos os contratantes, tanto por um como por outro. Eles vão ter obrigações que são obrigações onerosas, né? Ou seja, vai onerar ambas as partes. Então, cada uma dessas partes terá obrigações a ser cumpridas, a ser observadas. Os contratos também podem ser comutativos ou aleatórios. Cabe aqui um destaque para quando eles são aleatórios. Afinal, contratos aleatórios, esse aleatório tem a ver com a ideia de alea, ou seja, são contratos em que há um risco iminente. O exemplo clássico seria o contrato de seguro. Então, no contrato de seguro, a gente tem um contrato aleatório. O que é isso? Um dos contratantes, ele assume a possibilidade de determinados riscos. Os contratos podem ser também paritários ou por adesão. Qual é a distinção? Paritários quando há uma igualdade de condições que são postas na formulação, na formação desse contrato. Então, na fase de discussão, as cláusulas são discutidas por ambas as partes, ou seja, a gente tem um equilíbrio entre as partes e há um contrato por adesão. A gente já estudou o contrato por adesão, é aquele em que há essa mitigação da autonomia privada, cabendo aí só uma das partes, o take it ou leave it. Ou seja, ou ele pega, ou é largar ou pegar, não existe uma discussão, não existe espaço para que haja deliberação. Se houver esse espaço ainda que mínimo, nós estamos falando de um contrato paritário e não de um contrato por adesão. No contrato por adesão é apenas uma das partes quem estipula as condições, que estipula as condições para as quais aquele contrato será feito, será realizado. Os contratos podem ser também solenes ou não solenes. Quando é que você tem um contrato solene ou não solene? É quando eles prevêem uma determinada forma. Então, os contratos solenes, eles prevêem formas, eles prevêem um procedimento que é estipulado na própria lei. Já os contratos consensuais ou reais, qual é a distinção entre eles? É que nos contratos consensuais, a mera declaração de vontade já é suficiente para que você tenha a formação desse contrato. Já nos contratos reais, você tem que ter uma entrega da coisa para que ele possa vir a ser considerado como formado, como estabelecido. Então, a formação, a materialização desse contrato só vai se dar quando houver a entrega de uma determinada coisa que foi avançada, que foi pactuada aí dentro do contrato. Por sua vez, os contratos pessoais ou impessoais, qual é a diferença deles? É que nos contratos pessoais vigora aquilo que a gente chama de obrigações intuito personae. Então, essas obrigações
intuito persona é que elas só podem ser cumpridas por uma determinada pessoa específica. Então, imagine o seguinte, que você contrate um artista específico para que ele pinte o seu retrato. Essa obrigação só poderá ser cumprida especificamente por aquele artista a que você contratou o retrato. Então, dificilmente isso poderá ser substituído por algum outro. Ah, professor, mas outro artista não poderia? Sim, mas quando você estabelece o contrato, você estabelece que você quer um retrato daquele artista específico. Sei lá, o Romero Brito. Então você quer, tem gente que tem esse mau gosto. Tem gente que quer aí um retrato feito pelo Romero Brito. Então, se você deseja, somente o Romero Brito será capaz de cumprir com essa obrigação. Não existe possibilidade de um outro assumir essa obrigação e daí cumpri-la. Isso vai ter desdobramentos, obviamente, ao longo de toda a tratativa dos contratos. Quando a gente for falar em contratos preliminares, por exemplo, no contrato preliminar, a gente vai ver que uma das hipóteses que o próprio Código Civil vai contemplar de exceção à obrigatoriedade desse contrato preliminar é exatamente nas obrigações in tuto persona. Obviamente que se essas só podem ser cumpridas, são obrigações personalíssimas, ou seja, só pode ser cumprida por um sujeito específico, nos contratos que a gente está chamando aqui de impessoais, isso poderia ser cumprido por qualquer indivíduo, por qualquer pessoa. Nós vamos ter ainda os contratos individuais ou coletivos, como o próprio nome já pode fazer com que vocês suponham. Nós vamos ter nos contratos individuais o quê? São contratos em que você vai pactuar, ou que você vai estar estabelecido aí somente com indivíduos. E os coletivos, obviamente que eles envolvem uma dada coletividade como um dos seus... como um dos polos contratantes. Eu vou ler aqui o que diz o Pablo Stolze, né, e o Rodolfo Pamplona na doutrina deles, e ele fala o seguinte, olha só, de fato, a concepção tradicional do contrato se refere a uma estipulação entre pessoas determinadas, ainda que em número elevado, mas consideradas individualmente. Todavia, ao se falar em contrato coletivo, também chamado de contrato normativo, tem-se uma transubjetivação da avença, alcançando grupos não individualizados, reunidos por uma relação jurídica ou de fato. Em geral, ao contrário do contrato individual, as cláusulas estipuladas no contrato coletivo têm uma força normativa abstrata, em situação análoga a preceitos legais, estabelecendo normas que devem prescindir a celebração e execução dos contratos individuais subordinados, inclusive produzindo alterações no conteúdo dos contratos em curso. Então, o que a gente tem a partir dessa leitura? É que há uma distinção aí entre os individuais, em que eu vou ter indivíduos determinados, e nos contratos coletivos. Um exemplo de contrato coletivos é a convenção coletiva de trabalho. Isso aí, as convenções coletivas, como a gente vai ver lá no direito do trabalho, elas são exemplos muito claros, simples, diretos, para que a gente compreenda essa percepção ou essa classificação aí em contratos coletivos. Por fim, a gente teria a figura do autocontrato. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente tratou lá do princípio da autonomia, quando a gente começou a ver os princípios contratuais, eu fui bem categórico com vocês para demonstrar o tal do autocontrato, que seria uma possibilidade. O que seria isso? Seria aquele contrato em que você faz consigo mesmo. Nós vimos que essa percepção de autocontrato, ela não é muito válida, ela não é muito justificativa. O que se dá, na verdade, segundo a própria eleição aí do Nelson Roosevelt, que foi a que a gente, ou foi do Tartucci, não lembro agora, mas que a gente evocou na aula, é exatamente de que, para que você tenha um autocontrato, existe um outro sujeito que está prevendo. Então, tipo, você contrata alguém para que venda um determinado bem, um determinado imóvel, por exemplo, mas você permite que esse sujeito possa ser também um comprador. Então ele, na verdade, está assumindo
uma outra função e um outro contrato. Por isso que você tem essa ideia de que existe um autocontrato, né? Então, um terceiro me passa, a gente firma um contrato em que estabelece que eu vou vender determinada casa, mas eu acabo que eu vou e compro. Então, eu ao mesmo tempo estou na figura de comprador e também estou na figura de vendedor desse imóvel. Por isso vai dar essa sensação de que nós temos aí um autocontrato. Já no critério dos contratos, quando reciprocamente considerados, nós vamos estabelecer 2 critérios para a classificação. Primeiro, qual é a relação de dependência, quanto à relação de dependência, e o segundo, quanto à definitividade. Com relação à dependência, os contratos podem ser tidos como principais ou podem ser como acessórios. Então, quando você faz um contrato de financiamento da tua mensalidade na faculdade, o famoso FIES, né? Então, quando você tem aqui o FIES, isso é um contrato principal. Mas, quando ele exige um fiador, o contrato de fiança, ele é um contrato que vai se dar de forma acessória. Por quê? Porque ele depende, a existência dele está conectada a esse contrato principal. Então a gente vai ter nos contratos principais, eles não dependem de nenhum outro contrato para que eles exijam, porque eles sejam vários ou mesmo exigidos, mas nos acessórios ele depende, ele prescinde da existência de um outro contrato ao qual ele está vinculado. Inclusive, muitas vezes a nulidade desse contrato vai ensejar a nulidade do próprio contrato acessório. Ele só existe porque há esse contrato principal aí. Já quando a gente se volta para o critério de definitividade, os contratos eles podem ser preliminares ou podem ser contratos definidos. Qual a diferença entre eles? É que quando se tem um contrato preliminar, ele é um contrato em que eu estou firmando a obrigação de fazer um outro contrato. É uma promessa, tanto que esse contrato preliminar, muitas vezes ele é chamado de promessa. Um exemplo clássico é a promessa de compra e venda de imóvel. Para que você tenha compra e venda de imóvel, ou seja, o contrato definitivo, exige uma escritura pública. Essa escritura pública, por vezes, ela leva um tempo, ela tem uma série de procedimentos que o cartório ele vai estabelecer. Então, para que você não perca a compra e venda, o que acontece? É feita uma promessa de compra e venda, igualmente registrada no cartório, no caso, no cartório de imóveis, né? Então, é feita esse contrato de compra e venda, no qual as partes se obrigam a cumprir com a obrigação de fazer, a saber, com a obrigação de vender aquele imóvel determinado, que vai estar detalhado dentro dessa promessa de compra e venda. Então, aí a gente tem a ideia de um contrato preliminar, e o contrato definitivo é aquele contrato que, de fato, vai prever aí a obrigação principal, a avença, né, do que foi pactuado entre os contratantes. A gente vai dar um break aqui. A ideia era só realmente a gente fazer essa revisão rápida. Deixei para vocês conteúdo, material e exercício para que a gente aprofunde essas classificações, mas a gente volta para tratar com mais cuidado e mais detalhes do chamado contrato preliminar.